pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Goldcast e acredito que este seja o nosso episódio mais esperado aí dentro da temporada, porque nós vamos falar sobre um assunto que com certeza para você que não esteve em Paris na semana passada vai poder acompanhar tudo como se estivesse ido. O INCAS, para quem não sabe, é o maior congresso de estética do mundo, né? Então ele acontece todos os anos em Paris e ele é um congresso que tem desde 1995, então nós estamos falando aí de mais de 20 anos de edição, onde os maiores expositores, as maiores empresas expõem seus produtos e lançam novidades todos os anos, né? O foco principal são os médicos, depois agora vem os dentistas, biomédicos e outras profissões que estão vinculadas aí dentro da estética facial, né? Quero falar sobre tudo, até mesmo como é o congresso, porque isso era uma dúvida muito grande, era uma curiosidade minha, então era um grande sonho meu estar naquele lugar, e principalmente compartilhando de momentos muito importantes. Então eu fui a convite de uma empresa que chama Sinclair Pharma, vocês devem ter ouvido muito bem falar dela, né, onde eu sou speaker, e eles eram um dos grandes expositores lá, talvez um dos maiores stands que a gente tinha aí na feira, tá? Então, o congresso ele ocorre em 3 dias, geralmente ele é final de janeiro, na última semana de janeiro. Dessa vez foi agora em junho, pelo fato de a gente ter alguns atrasos, né, por conta do Covid-19 aí. Em consequência, né, em contrapartida disso, o que aconteceu? 2 anos sem o congresso, então essa edição ela não vem desde 2020, então teve muita gente, então o congresso estava extremamente lotado. É um congresso que geralmente roda 4.000 pessoas, esse ano rodou 12.000 pessoas. Então foi muito maior do que aquilo que todo mundo esperava, então foi um boom muito grande. Eu acredito até que os expositores ficaram um pouco perdidos com a quantidade de pessoas que obtiveram, né? Então, são 3 andares, né? É no Congresso, né? Ele fica no Palácio do Congresso. 3 andares de feira e de palestras, de auditórios. Nós temos auditórios menores e auditórios maiores, né, como se fosse um teatro. Geralmente esses teatros, né, esses auditórios maiores, eles são patrocinados pelas empresas, né, cada dia uma empresa. E os menores já são menos como se diz, financiados por empresa. Eles são mais financiados pelo próprio congresso, né? Existem mais ou menos em torno de 700 speakers. Então, tem speakers tanto do próprio INCAS, quanto speakers das próprias marcas, né? Então, as grandes marcas estavam presentes. Então, vamos falar aí de Galderma, de Merz, a Sinclair que eu já mencionei anteriormente, a Croma, todas as grandes empresas que trazem tecnologia. Então, a Classi estava lá, a Nuvio, né, estava lá, a Profile estava lá, que foi uma das coisas muito comentadas, que eu até pontuei aí nos highlights, que é muito importante, né? E sem contar que, como é uma miscigenação do mundo, então você vê muitas pessoas diferentes, muitos dialetos, né, diferentes, tudo colecionados no mesmo local. Então é muito interessante, você consegue ver um pouco a cultura. Então, as brasileiras, por exemplo, nesses 3 dias eram as mais arrumadas. Isso foi uma coisa que eu pontuei. Quando não era brasileira, eu percebi que ela falava russo. Então, as russas e as brasileiras são as mais arrumadas. O primeiro e o segundo dia, todo mundo vai muito na pompa, muito bem gala, assim, salto, muito desfile de moda. Então, assim, ele é bem valorizado, né? As pessoas aproveitam disso também para expor a sua imagem, né? E fazer um network ali.
o networking que todo mundo já faz quando frequenta esse tipo de evento, né? Já no terceiro dia a gente já percebe diminuir bastante a quantidade de pessoas, de congressistas. Vocês percebem também que é uma grande oportunidade no terceiro dia de fazer uma negociação ou comprar aquela máquina que você já estava de olho, porque eles fazem promoções no terceiro dia, né? Querendo já despachar. Poucas coisas tinha pronta entrega, tá? Então, no inglês, né, eu uso o termo take away, então toda hora eu perguntava muito sobre se tinha como eu levar, e algumas coisas não tem como levar. Tô falando até mesmo de manequins, home care, serums, enfim, coisas pequenas, né? Mas tinha, assim, muito pronto entrega fios, isso a gente percebeu ali, e livros também conseguia levar para casa. Por ser em janeiro e estar verão, estava muito quente dentro do Congresso, né, dentro dos andares, né, ali. Outra coisa que é diferente dos nossos habituais congressos aqui no Brasil, não tem comida, não tem bebida, como tem no CIOSP, aquela grande quantidade, brindes, aquele povo na fila para pegar brinde, não, isso não existe naquele congresso. Mais uma percepção interessante foi que eu percebi que os expositores estavam lá realmente para demonstrar o teu produto, né? Não estavam assim tão agressivos para a venda. Eles queriam mesmo expor, mostrar, explicar aquele produto. Então, eu acredito que essas sejam as percepções que eu fiz do congresso em si, né? Uma participação geral. Ele inicia às 9 da manhã e finaliza às 18 horas. 18 horas fecha em ponto, não tem mais nada, fecha tudo, todos os stands estão fechados e eles praticamente expulsam você, né? No terceiro dia, o congresso já acaba um pouco mais cedo, às 16 horas, mas você já começa a perceber que a partir das 2 horas da tarde já começa a ficar bem vazio, né? Tem palestras também nos stands, então vocês conseguem também, se você não conseguiu ver aquele speaker que você tanto quer no auditório grande, você também pode ter a oportunidade de ver esse speaker num stand menor. Agora, vamos para o conteúdo, que seriam os principais highlights, as principais novidades que eu pontuei aí, que vão ser muito bem abordadas, e no final vou fazer uma conclusão muito interessante, que eu tenho certeza que você aí vai ficar surpreso com a conclusão desse podcast. Tudo isso que eu vou falar agora tá baseado também na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram, justamente para que seja pontual para você, que seja interessante, tá? Então, a toxina botulínica. Então, todo mundo, quando é que vem a toxina botulínica nova? Enfim, realmente a toxina nova, né, ela foi lançada ali pela Galderma. Ela tem o nome de Aluziense. Eu estive na participação dela, eu estive no lançamento dela. Foi um dos momentos mais emocionantes para mim dentro de toda a viagem, porque eu pude ver a Cahooters. Então, eu sou uma fã da Jane Cahooters, então eu pude ver ela a poucos metros de mim. Então, aquilo para mim foi de grande valia, grande emoção. Vi o Dr. Swift também, que ele guia muito os nossos passos dentro da harmonização, dentro dos preenchimentos, abre muita cabeça, né? E o que é o Aluziense, né? Então, muitas pessoas falam, ele veio para substituir o Dispor, o que é o Dispor, o que é a Aluziense, qual que é a diferença, é uma toxina que dura mais, quando que vem para o Brasil? Pessoal, não é para competir com o Dispor, primeira coisa. O Dispor não é da Galderma. O Dispor é distribuído pela Galderma. Então, ele é de uma empresa chamada Ipsen e a Galderma distribui. Então, por isso que a Galderma teve tanta essa necessidade de lançar uma toxina própria. Então, a Aluziense, ele seria a toxina própria, a primeira toxina que já vem reconstituída. Isso é muito interessante. Então, vem para quebrar muitos tabus aí das toxinas que a gente tem habitualmente no mercado, que a gente tem que trabalhar fazendo a reconstituição. E vocês sabem muito bem que quando a gente faz essa reconstituição, tem muitos erros, né? Pode acometer muitos erros, essas diferenças de reconstituição. Então, quando ela já vem pronta, nós temos um artifício muito mais fácil para trabalhar, né? Então, viria em frascos também, tem que ser utilizado sob refrigeração. Lembrando que ela vem também com unidades em SPUD, então vem 125 SPUD, então seria para um paciente só, né, traduzindo aí para vocês, basicamente.
seria para um paciente fazer um terço superior, né? Aquela coisa que a gente já trabalha habitualmente. É a Bobô, tá? Então a Bobô como Dispor foi uma surpresa para mim. E o que eu achei mais interessante de tudo isso, que o complexo de proteínas acessórias protetoras, ele não tem lactose, não tem albumina humana. Então eles trabalharam com, pelo que eu entendi ali, com produtos naturais. Né? Não teria seria um artifício que daria menos alergia. A aplicação seria a mesma, tá? Nada diferente daquilo. E durabilidade de no máximo 6 meses, tá? O que eles prometem só é que o início da durabilidade, o início da ação dele é muito rápido, em um dia, e no máximo 6 meses, tá? Bom, a dúvida é, vem pro Brasil, não vem pro Brasil, como que vai ser, tá? Algumas pessoas. O que eu fiquei sabendo internamente lá é que talvez esse tipo de toxina não chegue no Brasil por agora, porque a durabilidade dela, o prazo de validade dela são apenas de 12 meses. Então é muito curto. Então, para esse medicamento chegar até o Brasil, depois chegou no Brasil, chegar no distribuidor, do distribuidor chegar na nossa mão, ele já viria com um prazo de validade muito curto. Então, não sei se isso vai ser uma rota comercial viável no presente momento. Mas não sabemos o que vai acontecer, tá? Então, tem aí as especulações que vai vir agora, porque tá faltando disso, porque vai vir ano que vem, que vai vir em 2024. Não se sabe ao certo, tá? A inovação, ela se encontra por já vir reconstituída e por não ter albumina, não ter lactose, enfim, tá? Essa seria a grande novidade. Achei muito bonito, o stand estava bem voltado para o lançamento do produto, então isso eu percebi nitidamente, né? Com certeza foi um dos destaques, eles investiram bastante em uma bola lá, que parecia toda 3D. Quem me acompanha no Instagram provavelmente viu sobre isso, tá? Então, primeiro highlight, a toxina luziense da Galderma. O Myli não tem previsibilidade, eles falam que esse ano vem para o Brasil já junto com o Perfectalido, então ele tá próximo da gente ter acesso. Eles fizeram um stand com as caixas do Perfectalido, foi muito interessante. E, inclusive, quem lançou o Perfectalido foi o Sebastião Cotofana e o Rami, que são dois profissionais que eu gosto muito. Inclusive, o Rami é um cirurgião dentista bucomaxilo lá de Dubai, que eu já sou fã dele, que eu já tinha visto ele em 2019 lá na Coreia, e eu tive a oportunidade de ver ele novamente. Cotofana nem se fala, uma simpatia, muito querido, e uma essência, uma sabedoria que a gente nem se pode comparar com outra pessoa, né? A Sinclair fez as caixonas, né, com Perfectalido, justamente para contemplar esse lançamento. Foi bem legal, tem uma fotinha lá no meu Instagram, depois vale a pena vocês irem lá conferir, né? Outro material interessante que a Sinclair lançou foi o Laluma, né? Então o Laluma ele ainda não tem aqui no Brasil, mas vai ser um PLLA com uma proposta um pouco diferente, né? Então vai ter um PLLA com 210 mg de concentração de PLLA e um outro com 630. Então é um frasco bem grande, assim, bem legal, que vocês vão poder fazer um ataque corporal, uma coisa que tá por vir, mas eles acreditam que chegue aí pro ano que vem. Uma outra novidade também seria os fios Silhouette, 12 cones, só que no comprimento de 8 cones. Então você consegue potencializar muito mais os seus resultados, porém ainda não estão disponíveis aqui para o Brasil, mas a gente já fica atento, né? Um outro highlight importantíssimo, foi muito falado, foi o Profile, né? Então o Profile já tem aí alguns meses, acho que já está aí 8 meses, quase um ano aí já no Brasil. O Profile vem numa proposta de não competir com nenhum bioestimulador, skin booster, mescla, nada disso. Ele vem com uma proposta de, primeiro, biorremodelador. Então, seria um indutor da matriz extracelular que você conseguiria trabalhar em todas as camadas com uma aplicação. É uma seringa, vem uma caixinha branca com uma seringa de 2 ml e ele não tem BDDE, tá? É um ácido reticulado, só que ele não tem BDDE, ele é reticulado com
partículas de ácido com partículas de ácido maiores e menores, e entre elas conseguem fazer essa reticulação, e aí a gente teria uma maior concentração de ácido hialurônico do mercado. Então eles estão falando de 64 miligramas por 2 ml, então fica 32 mais ou menos, né? Então ele é aplicado em pontos, né? Então são 5 pontos na face ou 5 pontos no pescoço. Pelo que eu entendi lá nas palestras, o pescoço ainda é uma prática off-label, mas a empresa ela tem casos, enfim, né? São 5 pontos específicos que você faz a aplicação, e ele trabalha induzindo, né, as células a se regenerar e também a hidratar e melhorar a plasticidade da pele, tanto trabalhando em níveis de epiderme, derme e hipoderme, tá? Outra abordagem que eu percebi com o Profilo foi na utilização de lábios, tá? É off-label também, mas eu vi eles expondo ali no stand também como uma proposta interessante. Veio um stand bem bonito, eles estavam dando alguns brindes, então eu acredito muito que o Profilo veio com bastante marketing, bastante vontade de entrar aí nesse mercado, tá? Bom, esses foram os injetáveis, né, que eu percebi. Mais uma coisa legal também do Elancê, principalmente agora falando como speaker do Elancê, eu vi Elancê nessa região agora, ele está catalogado, inclusive você pode também fazer a aplicação do Elancê a nível justa ósseo, bem nessa região da borda orbitária, tá? Com microbolos, né, ou bolos justa ósseo, com agulha e quantidades assim, 0,05, 0,1 e 5 bolos, tá? Então, da percepção que eu tive de injetáveis, essas foram as percepções mais interessantes no meu ponto de vista. Agora, falando em tecnologias, pra gente que trabalha só com facial, é um pouco limitado. As tecnologias, elas estão muito abrangentes para corporal. Então, eu vi muita tecnologia para depilação a laser, para tonificação de músculos, né? Muita coisa íntima, né? Então eu percebi uma grande movimentação, uma preocupação também na estética íntima, que é uma tendência que já tem fora e que vai vir muito à tona no Brasil. E uma das máquinas que eu percebi uma grande repetição nos estandes, né? Então, em várias marcas, foi aquela máquina de hidrafacial. É uma máquina que ela tem a capacidade, você consegue colocar ela tem como se fossem algumas garrafinhas, e essas garrafinhas, elas têm ativos, geralmente ácido glicólico, ácido salicílico, água destilada normal e uma água de descarte, e com essa máquina vocês conseguem fazer de uma forma que não é laser, não é ablativo, não é ultrassom, nada disso, é uma limpeza, extração de cravos, limpeza de poros, remoção da camada córnea e da camada mais superficial da pele, tudo com uma máquina só muda as ponteiras, tudo por método de vortex e de sucção. Cada máquina, logicamente que cada empresa diz que a tecnologia dele é única, que é superior, enfim, mas basicamente todas elas seriam para isso, né? Então seria como se fosse um spa da face, né? Então a primeira ponteira que eles trabalham lá seria a ponteira de limpeza, depois tem uma ponteira que faz a esfoliação e depois entrega também ativos dentro da camada, né? Então consegue entregar ativos nas primeiras camadas de pele ali com ácido hialurônico, né? E para finalizar com chave de ouro aí, tudo que eu tinha falado, uma tendência que praticamente concluiu e mudou na hora de eu fazer uma avaliação do meu paciente aqui do consultório. Uma tendência expressiva em todas as marcas. Muito óleos essenciais, óleos vegetais, uma tendência mais veg, sabe?
essa foi uma percepção que eu acabei nem contando, nem comentando com ninguém. Foi uma percepção que eu tive no voo, voltando e pensando em tudo dos highlights e estruturando todo esse conteúdo que eu ia falar para vocês. Justamente, por quê? Porque nossos pacientes estão muito inflamados, nós estamos perdendo totalmente o controle sobre o que eles têm no rosto. Então, nós já estamos falando de pacientes que têm procedimentos estéticos de 25, 30 anos. Então, eles estão ficando como se fosse uma bomba relógio. Então, nós não sabemos quando vamos fazer um procedimento e talvez dê uma reação alérgica. Às vezes, não é nem desse produto que a gente tem, que a gente aplicou, seja do produto que ele tem lá já inflamado com biofilme, enfim. E isso foi uma tendência unânime da minha percepção nesses 3 dias. Então, muitos vocês vão ouvir de óleos essenciais, uma coisa mais natural, menos invasiva, menos ablativa, menos agulhas. Isso tem sido a minha conclusão, tá? E também, para contemplar todo esse compilado de coisas que eu acabei de falar para vocês, que eu tenho certeza que foi muito valioso, você nem precisava ter ido no Incas, né, para saber de tudo isso. Nós, no Brasil, temos muita sorte, tá? Obviamente que eu estou falando isso porque eu sou muito atualizada, eu sou muito jovem, sou muito da era da internet, então eu tenho acesso a muitas informações. Mas nós do Brasil estamos muitíssimos atualizados com todas as novidades. Então, assim, tudo que eu vi lá eram novidades, mas eu já sabia do Luziense, eu já sabia do Perfect, do Miley, eu já sabia do Top Lase, eu já sabia do hidrafacial, eu já sabia de todas essas tecnologias. Eu só fui lá mesmo para esclarecer algumas informações que às vezes ficam meio escondidas e que fica meio difícil para a gente ter acesso aqui no Brasil. Mas tudo muito bem estudado, muito bem avaliado, os artigos que a gente tem aí são muito interessantes, a gente tem uma vasta aí gama de coisas, então fiquem muito tranquilos, porque principalmente quem está aqui, é aluno do nosso instituto, ou que é paciente, pode ficar extremamente tranquilo que vocês estão com tudo que há de mais atual dentro da estética facial e corporal e desse mundo de rejuvenescimento. Aí tô falando a nível mundial, pude ver com os meus próprios olhos, então pode ficar tranquilo, tá? Então a busca ela tem que ser incessante. Então as empresas elas vão lançar coisas novas o tempo todo, mas a busca de uma forma geral ela tem que ser incessante. Cada hora eles vão lançar novas coisas, né? Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Eu preparei com muito carinho. Eu quis passar toda aquela minha experiência, aquela minha emoção dos 3 dias para vocês num podcast. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí na sua jornada aí dentro da harmonização orofacial adiante. Não esqueça, por favor, se você amou esse conteúdo, se você gostou, compartilha, curte, manda para um amigo seu e nos ajude com o Goldcast. Eu fico muito feliz quando eu recebo vários elogios do Goldcast, muitas pessoas pedem pra gente continuar. Então, são esses pequenos elogios que vocês fazem aí nas redes pra gente, que faz com que nós continuemos toda vez a criar um novo conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e nos vemos no próximo Goldcast. Até a próxima!